Boa noite a todos. Essa é a Segundas da Psi do Esporte. Hoje o tema vai ser a psicanálise no esporte e eu sou o professor João Ricardo Kozak, psicólogo do esporte, presidente da Associação Paulista da Psicologia do Esporte, na área aí há 30 anos, com estudos, com atuações, né? Muita pesquisa, muito ensino. Boa noite, meus queridos da B4, sensacional a presença de vocês, fico muito feliz, boa noite, amigos. Eu vou aqui esperar um pouquinho para os colegas chegarem, a Paulinha já chegou, todo mundo chegando por aí. Eu quero dizer uns avisos, né? Aqui a ideia é, claro, contribuir com a formação de vocês, abrir espaço, ajudar vocês a cortarem caminho, né? Quebrarem caminho aí nessa luta, nessa estrada tão fantástica da psicologia do esporte, cheia de desafios, né? Cheia de encantos e cheia de espantos, né? E a gente está aqui realmente produzindo material para vocês, para ajudar na escalada, para ajudar no progresso da área, que já temos alunos novos da turma 55, alunos que virão para mentoria, a gente já tem profissionais aqui com anos de experiência, alunos ainda iniciando a graduação em psicologia e educação física, enfim, vamos lá, né? Eu acho que falar da psicanálise, né? Falar da psicanálise no esporte, puxa vida. Eu falo sempre, vocês já devem ter visto, né? Sobre as temáticas, as linhas, né? Teóricas da psicologia e as suas devidas associações com o esporte, né? E a psicanálise, claro, ela entra, né, dentro dessas temáticas. Professor, você é psicanalista? Não, não sou psicanalista, calma. Hold your horses, né, como falam os americanos. Não sou, eu na verdade sou psicólogo e eu gosto de estudar as linhas e pretendo fazer lives como a de hoje, né, sobre temas em psicanálise no esporte, né, que é o fruto do meu pós-doutorado. Mas, assim como ela, eu quero muito fazer leituras sobre este livro aqui, um catatal que eu publiquei há 8 anos, mais ou menos. Quero falar sobre a terapia cognitivo-comportamental com vocês. Quero falar sobre técnicas e intervenções para atletas de alto rendimento. Vou falar de fenômenos psicossociais que tem aqui no esporte de alta performance. Aqui a gente vai falar de tecnologia, vamos falar de correlações entre ansiedade e concentração. Eu vou fazer muitas leituras desse livro que infelizmente está esgotado, né? Aos amantes do tênis, farei questão de fazer leituras da minha tese de doutorado. Essa aqui é a minha tese de doutorado, defendida aqui no Laboratório de Alta Performance Mental da Universidade de São Paulo. Psicologia do esporte, fatores de ativação mental e emocional no comportamento e desempenho de tenistas. Então, quero também fazer algumas leituras para o pessoal do tênis. Eu sei que o pessoal do tênis me acompanha. Pessoal do futebol, não fiquem tristes, não fiquem chateados. Temos aqui o meu com a cabeça na ponta da chuteira. Sim, editora Ana Blume. Professor, você vai falar do futebol? Vou falar bastante do futebol para vocês. Tem história para contar para vocês. Tem caminhos aí que vocês podem evitar, tem atalhos aí que vocês vão poder pegar, né, para subirem, para escalarem mais rápido, sem tanto sofrimento, como foi o meu caso.
para chegar até aqui, né? Então eu quero passar tudo isso para vocês. Obviamente, vamos falar muito também do exercício físico, desse livro que eu tenho o maior xodó dele, né? Clínica, Alta Performance e Atividade Física. E falando em clínica, vamos lá. Professor, mas da onde você foi tirar a psicanálise para falar com o esporte? Esse professor não tem jeito mesmo, né? Que ideia é essa, professor? Que ideia é essa, né? Bom, eu, na verdade, sempre gostei muito da leitura da psicanálise e alguns autores, especificamente, me chamavam a atenção e acho que tem aquela coisa de ter que te tocar, né? Você tem que tocar o teu coração, tem que tocar as suas ideias, tem que tocar as suas intuições, né? E eu sempre achei muito interessante, assim como achei sempre e acho muito interessante a Gestalt, a fenomenologia, a TCC, a psicologia social. Eu acho que são ferramentas, né? São instrumentos muito interessantes para compreender o esporte. E hoje eu trouxe, né, aqui o meu livro, né, o Temas em Psicanálise no Esporte, para poder... Eu vou fazer uma leitura hoje com vocês, uma leitura como a gente fez da outra vez, né? Uma leitura comentada. E, aliás, obrigado pelas mensagens de todos, eu fiquei super contente, me animei aqui em fazer novas leituras, principalmente desses livros que não existem mais, né? Então, de repente, pegar uns capítulos pontuais e fazer essas leituras e passar isso para vocês, vai ser muito legal. Thaís, Camila, Ariane, um beijo para vocês, boa noite, bem-vindas. Vamos lá, Carla, bem-vinda. Vamos lá. O capítulo que eu vou ler hoje... Tcharam! Pensando a psicanálise no esporte. Meus alunos da turma 55, que vai começar o mês que vem. De novo, vou dizer, não sou psicanalista, tá? A gente vai falar de várias linhas que conversam com o esporte. Hoje vamos iniciar V0 da física, né? V0 da física, velocidade inicial, né? Vai ser a psicanálise no esporte. Espera um pouquinho aqui, deixa eu ver uma coisa. A Kelly Marcon: olá, professor, usei muito seu livro Psicologia do Esporte, Atleta Ser Humano em Ação, atendo atletas em formação na Guatemala. Olha que sensacional, meu Deus do céu. Meu Deus, eu leio uma mensagem como até arrepia, né? Vocês não sabem o que era em 1989, gente, não tinha nada. Eu poder ler uma mensagem como essa, para mim, ganha o ano com uma mensagem dessa. Meu Deus do céu. Obrigado, viu? Depois quero saber desse trabalho na Guatemala aí. Queridos, vamos lá. Pensando a psicanálise no esporte, capítulo 2 do livro Temas em Psicanálise no Esporte. A primeira virtude do conhecimento é ser capaz de enfrentar o que não é evidente por si só. Antes que a Paula Figueiras se adiante, isto é Lacan, 1988. Desde a Grécia Antiga, o fenômeno esportivo e sua prática ganharam representatividade em termos de força, autoimagem e aceitação social. Os atletas simbolizavam heróis que, através da força física, duelavam em busca do reconhecimento e da admiração de todos. A força física deixa um vestígio social e familiar incorporado pelas demais gerações como um patrimônio. Totem e tabu, né? É o totem, a ser respeitado e defendido, como descrevia Freud na obra Totem e Tabu. Quando morre o atleta, que era concebido como o herói, todos incorporam a força desse pai, alimentando a culpa quando demais gerações não alcançam o mesmo sucesso. E aí, pessoal, vocês lembram de eu falando do medo do sucesso? Usina do fracasso, olha que interessante. Eu falo para vocês, né, que tem muito mais atleta com medo do sucesso do que com medo do fracasso. Será que esse trecho aqui já não começa a nos apontar para uma direção
de que eu ser mais forte que meu pai significa eu derrubar uma figura de poder, significa, de alguma forma, eu anular o discurso e a representação da figura paterna em mim introjetada, né? Eu falo mais disso no capítulo sobre o medo da vitória, que está no Temas em Psicanálise no Esporte. Na mesma obra, que será enquadrada adiante na leitura esportiva, Freud cita que, abre aspas, um indivíduo pode não ter violado um tabu e, no entanto, ser tabu de forma duradoura ou transitória, por encontrar-se num estado que tem o atributo de estimular os desejos proibidos dos outros, de neles despertar o conflito da ambivalência. Vamos lá, ao longo dos séculos, o esporte se tornou um dos principais protagonistas na busca pela perfeição e superação. As modalidades foram institucionalizadas, regras criadas, conflitos gerados, conceitos multiplicados e grandes desafios lançados aos atletas. E eu recupero aqui a Grécia Antiga, e a gente sempre volta à Grécia Antiga porque o nome da ciência é Psicologia do Esporte, do Exercício Físico e da Recreação. E a gente fala muito sobre o significado do corpo. Inclusive tem um capítulo nesse livro que eu falo sobre o significado do corpo, né? E falar no significado do corpo, significa obrigatoriamente fazer uma viagem no passado e buscar as raízes na Grécia Antiga. Não seria diferente com a filosofia, a base de suporte da psicanálise e da psicologia como um todo. O século XX inaugurou as primeiras pesquisas que foram categorizadas como estudos do comportamento humano no esporte. Pesquisadores norte-americanos realizaram experimentos nos quais foram evidenciados fatores associados ao caráter competitivo inerente ao ser humano, né? Vocês lembram, eu já comentei com vocês aquelas experiências de colocar um ciclista num velódromo sozinho e de repente colocar outro ciclista e começou-se a perceber que o tempo do primeiro era menor do que o do segundo, mesmo sem ter uma competição formal. A experiência das crianças com linha de pescar, né, de girar a linha de pescar, quando você coloca outra criança junto, a primeira começa a enrolar mais rápido, né? Então tem esse caráter da competitividade. Eu falo aqui, crianças que enrolavam a linha de pescar, sem a presença de colegas, realizavam a ação num tempo menor do que quando expostas à mesma situação ao lado de outras crianças. De modo análogo, ciclistas que pedalavam sozinhos em velódromos produziam tempos menores do que quando estavam na presença de outros ciclistas. Os exemplos descrevem elementos simbólicos associados à rivalidade. A pulsão, nesse caso, é imperativa, pois a intensidade do investimento da energia psíquica em grupo se mostra maior e mais contundente do que aquela que se analisa de forma individual. Ai, que coisa linda! Fala se não é lindo demais isso, gente? Olha só! A pulsão, nesses casos, nos casos de competição, de competitividade, é imperativa, pois a intensidade do investimento da energia, de presença, de ação, de comportamento, de motivação, né, da energia psíquica em grupo se mostra maior e mais contundente do que aquela que se analisa de forma individual. Portanto, você começa a ter aqui também na psicanálise uma reforçadora, né, das teorias mais antigas sobre o começo da psicologia do esporte. O caráter de competitividade e a pulsão, que é muito mais forte, presente e intensa quando você está em grupo do que individualmente. Eu acho isso sensacional. Algumas linhas de pesquisa foram desenvolvidas entre as décadas de 30 e 50 do século passado, né? Sendo boa parte dela pautada na análise comportamental de atletas de alto rendimento e praticantes de exercício físico. Naquela época, pouco se falava sobre a possibilidade de um vínculo mais próximo entre a psicanálise e o alto rendimento esportivo. O objeto de estudo da psicanálise e suas linhas de pesquisa estiveram com foco direcionado à prática clínica, aos conflitos e angústias do ser humano e, sobretudo, às manifestações do inconsciente
trazidas à tona por Desjurs na década de 70. Vejam, isso é um tema, a Paula está aqui, é um tema que ela fala bastante e eu acho que é algo que a gente precisa pensar. O quanto do atleta e do ser humano, né, que eu sempre comento, o quanto de saúde tem, e aí digo saúde psíquica, né, efetivamente, é mobilizada, é estruturada no alto rendimento, na alta performance. Pensem, tá? Imprensa, torcida, expectativa, patrocinadores, e aí exigências, precisão, rapidez, foco, atenção, velocidade de reação, cruzem todas as demandas. E agora parem e pensem, psicanaliticamente falando, no aparelho psíquico. Na vertente existencial, no campo humano, no campo da saúde mental, né? Então, uma linha como a psicanálise, né, uma linha de pensamento e de ação, como a psicanálise vem muito a calhar diante dos desafios que as pessoas, eu não vou falar dos atletas, que as pessoas têm diante da experiência do alto rendimento, tá? O desenvolvimento industrial do século XIX pautou o pensamento desjuriano, de Desjurs, né, acerca do sofrimento humano. O caráter sociológico atribuído a essa época está associado ao importante êxodo rural e mudança de concentração das populações dos grandes centros. Diversas crianças atuavam no campo industrial e, por conta das reduzidas condições de trabalho, acidentes de várias naturezas e gravidades ocorriam com grande frequência. Taxas elevadas de morbidade e reduzida longevidade de vida representavam os grandes desafios pela sobrevivência num período em que poucos recursos e conhecimentos científicos eram promovidos para oferecer um apoio diante de todas as dificuldades. Ainda em meados do século passado, foram desenvolvidos estudos que iniciaram o que passou a se chamar de sociologia do esporte. Sim, Paulinha, muito, muito presente o Desjurs mesmo. E a sociologia, né, do esporte, ela também é muito bem-vinda. Eu fui bem a fundo nela no meu mestrado no Mackenzie. Eu vou ver se eu encontro a minha dissertação de mestrado para passar para vocês. E a partir de 50, essa disciplina científica, a sociologia do esporte, foi desenvolvida seguindo um processo com diferentes etapas. Os artigos que surgiram durante o primeiro período, né, entre 50 e 63, são essencialmente de caráter descritivo e alguns deles são fundamentalmente históricos. Outros constituem esboços simples de uma verdadeira sociologia do esporte. Elanco pesquisou as funções sociais do esporte, distinguindo-as em suas formas educativa, agonal, profissional, de espetáculo, distração e industrial. Durante os últimos 65 anos, o esporte adquiriu uma dimensão globalizada por conta da ampla participação e adesão da mídia, patrocinadores e diversos profissionais das áreas da saúde, preparação física e esportiva. Hoje mesmo a gente teve uma fonoaudióloga e 2 pedagogos que se inscreveram no nosso curso para conhecer esse campo, essa dimensão humana, né, da prática esportiva. A dura rivalidade que se estabelece entre as nações obriga os responsáveis pelo esporte a utilizarem estudos científicos eficientes para a otimização do desempenho dos atletas. E o segundo período, de 64 a 72, consagra a institucionalização da sociologia do esporte. No início de 1964, se decidiu criar um órgão que agruparia os especialistas. E em junho do mesmo ano, um grupo de cientistas se reuniu em Genebra, fundando o Conselho Internacional do Esporte e da Educação Física, dependente da Unesco. Bom, deixa eu vir para cá. Aqui eu vou falar da sociologia do esporte mais um pouco e passo para cá. Inicialmente, falando em linhas, né,
A terapia cognitivo-comportamental foi uma das pioneiras no estudo no levantamento de hipóteses sobre os fenômenos do esporte, tá? Sobre os fenômenos do esporte, que eu acho que isso é interessante, né, da gente pautar aqui. No entanto, a necessidade de uma compreensão mais profunda e analítica diante das reações dos atletas e equipes passou-se a tornar necessária. Veja. No entanto, a necessidade de uma compreensão mais profunda e analítica diante das reações dos atletas e equipes passou-se a se tornar necessária. E aí, o que aconteceu? Pelo fato das demandas estarem sempre à frente do que, ou a maioria das vezes, à frente do que a ciência consegue explicar, eu diria para vocês que muito do comportamento humano, das emoções humanas, de tudo aquilo que é mobilizado através da prática do esporte, acabou ficando em segundo, terceiro, quarto plano e, consequentemente, banalizado no meio esportivo. Isso aí é frescura, isso aí é bobagem, isso aí o cara é fraquinho, né? É o que a gente ainda ouve, infelizmente, ouvir falar quando é depressão, síndrome do pânico, os distúrbios de ansiedade generalizado. Tem muito isso, né? Só que o esporte passou durante um bom tempo, um bom período, convivendo com essas emoções e esses desequilíbrios internos, sem ter nenhum recurso para oferecer para os atletas, né? Então houve aí um grande período, décadas, eu chamo de décadas de orfandade, né? Que os atletas sofrendo, os atletas angustiados, sem entender o porquê da angústia e também sem ter recursos oferecidos pelas equipes para poder atender esses estados emocionais. Bom, atuar então com o esporte de alto rendimento exige o desenvolvimento e aprimoramento de diversas habilidades de crianças, adolescentes e adultos jovens. Crianças, adolescentes e adultos jovens. Eu estou falando de psicologia do desenvolvimento aqui. Peguem um Erickson, por exemplo, um Erik Erikson. Peguem Freud, né? Tem muita psicanálise aqui que dá para discorrer. Sobretudo diante das expectativas que são intensificadas pela mídia, familiares e opinião pública. A criação de um ambiente saudável de alta performance é uma tarefa complexa e desconhecida pela maioria das instituições esportivas, que eu estava falando agora há pouco. A promoção de uma boa experiência no mesmo contexto depende em grande escala da participação positiva dos pais e treinadores diante das demandas psicológicas e emocionais apresentadas pelos jovens atletas. Certo? A iniciação esportiva costuma ser um dos momentos mais difíceis em termos de adaptação das crianças nessa prática, mobilizando uma série de emoções que, se não receberem a atenção devida dos pais, treinadores e professores, pode dificultar o processo de adesão no esporte. Gente, o que tem de pai que vai na clínica tentar resolver o seu ego, a sua ferida narcísica, colocando os filhos diante de um profissional do esporte, pedindo pelo amor de Deus, indiretamente, ou às vezes até diretamente, né, dependendo da nossa compreensão, querendo a todo custo que esse filho represente e conclua e satisfaça o seu desejo, porque dessa forma ele vai se sentir mais completo, ou na sua idealização própria, ele vai se sentir completo se o filho tiver prazer. Mal sabe ele que essa estrada do êxito vai ter tantos espinhos e que ele próprio, pai, vai acabar se espetando nesses espinhos, os espinhos do narcisismo e os espinhos da superação, né, da iminente superação do filho em relação às suas habilidades dos pais, né? Então, isso tem muito, gente. Outro fator que pode promover angústia, que é essa pressão dos pais e técnicos pelos resultados vitoriosos. Na prática, veja, quando eu digo que é promoção de angústia, aqui a gente está falando que é promoção de sofrimento psíquico, tá, gente? Isso aqui, angústia é sofrimento psíquico. Vamos dar o nome aos bois?
né? Porque senão a angústia, a ansiedade, aí você vai, abre o jornal lá, o time perdeu, o atleta perdeu porque estava ansioso. Então acham que está tudo resolvido, que está tudo certo, né? Não, isso é sofrimento psíquico provocado, promovido pelo alto rendimento e precisa ser olhado. Porque o esporte ele não é eterno na vida, a carreira esportiva ela é curta e depois tem a vida toda para sofrer, né? Então é bom que a gente comece, a priori, ajudando os atletas clinicamente a terem aí um contexto, uma base, né, de autoconhecimento, de autoimagem, de autocontrole, né, que possa de alguma forma criar algumas barreiras de proteção diante de eu acho que é um assédio emocional, eu chamo de assédio emocional algumas situações que a gente acompanha no esporte. Bom, a iniciação esportiva de crianças e jovens frequentemente está associada às expectativas dos pais diante da falha do cumprimento dos próprios desejos. Aqui a gente estava em se tornar atletas reconhecidos pelo talento e pelos resultados. Dessa forma, os filhos se tornam agentes representativos com a difícil e pesarosa função de concretizar ou atenuar a frustração do pai e da mãe. Outro dia chegou lá, antes da pandemia, chegou lá um pai no consultório. Doutor, trouxe meu filho, falaram muito bem do senhor, do seu trabalho, papapá, não sei o que, tarará. Eu olhando o menino de 6 anos, né? Aí o pai abraçou assim o menino, sentado no sofá, né? Falou assim, esse aqui vai ser o novo Neymar, doutor. Você precisa ver o jeito que ele dribla, o jeito que ele penteia a bola, não sei o que e tal. E eu olhando, né, aquela situação, estava achando estranho o silêncio do garoto, né? E eu virei pro menino e falei assim, bom, e você, né? Me fala um pouco, você gosta de jogar bola, né? Ele olhou e falou assim, gosto. Daí eu falei, peraí, onde está esse gosto? Aonde está esse querer? Aonde está o desejo? Né? Afinal de contas, nós estamos falando de que sujeito que deseja o desejo de quem aqui? Né? E o que essas pessoas estão fazendo aqui? Quem que eu tenho que ajudar? Vejam, isso na prática, tá? Isso na prática durante uma sessão. E todas essas indagações passando na minha cabeça. De quem é o desejo? O desejo de quem? O desejo do desejo de estar aqui é o desejo de quem? E qual é o meu desejo diante dessa situação que a mim se apresenta enquanto terapeuta? Né? Eu acho que cabe um pouco essa reflexão desse circuito, ou do curto circuito, né? Associado à questão do desejo. Aline, professora, essa expectativa que se cria em cima do filho necessariamente tem a ver com o desejo interno de ser reconhecido no esporte? Ou pode... Aline, pode ser outras coisas, mas eu vou te falar, é muito provável que tenha a ver com uma ferida narcísica anterior do pai, uma necessidade de reconhecimento primeiro desse desejo frustrado do pai e em um segundo ato dessa peça, né? A possibilidade dessa criança de realizar esse espetáculo do sucesso que o pai não conseguiu, né? Eu acho que pegamos mais por aí. Deixa eu ver aqui, onde é que eu parei? Mas eu vou lendo, né? A iniciação esportiva, tal. Os sintomas clínicos clássicos, vamos lá, que catalisam o início de um processo de terapia estão quase sempre conectados a alguma dificuldade que a criança ou jovem atleta apresente em treinamentos e competições. Alto nível de ansiedade, queda de concentração, falta de foco, etc. Muito bem, muito bem. O atleta que te apresenta, o atleta que se apresenta até nós, é um atleta que traz uma dor associada normalmente ao esporte. É uma dor associada ao esporte. Ele não se concentra, ele tem crise de ansiedade, ele tem insônia, ele tem sofrimento psíquico. E é isso que chega pra gente. Olha, doutor, olha, doutora, meu filho, minha filha tem um problema muito sério com competição, viu? Por favor, vai, dá um jeito aqui, porque não dá.
garoto não dorme, a garota não come, e etc, etc. O que chega para nós é isso. Mas o mergulho mais profundo, denso, consistente, dentro do processo, dentro desse ambiente interno psíquico, vai nos trazer e vai nos mostrar, né, tensões vividas muitas vezes em períodos bem antigos do desenvolvimento emocional, do desenvolvimento psíquico, na relação com o pai, na relação com a mãe. Tem muito, é isso que é o sofrimento. O atleta chega pra gente sofrendo porque não rende no esporte. Ponto, é o que a Paula falou aqui. É isso, entendeu? Chega pra nós assim, entendeu? Obrigado, Tiago. Obrigado, querido. Um abraço para todos aí seus alunos, viu? De modo análogo, sintomas como insônia, perda do apetite, mudanças de humor e baixo desempenho escolar podem surgir concomitantemente aos sinais comportamentais observados no esporte. Eu estou falando aqui de dor, tá, gente? É dor, isso aqui é dor psíquica, tá? É importante a gente colocar bastante cor nisso, né, Paula? A iniciação esportiva infantil pode, assim, ser considerada uma área de importantes demandas psicológicas e emocionais em que a psicanálise presta valiosa contribuição para todos os envolvidos nesse processo. De toda forma, ainda que o atleta que busca apoio terapêutico já tenha atingido a prática profissional, é sempre muito valiosa a investigação do psicólogo sobre como foram seus primeiros passos no esporte. Variáveis presentes nesse processo de formação podem sugerir alternativas de compreensão para algumas dificuldades emocionais que o atleta esteja vivenciando em sua rotina profissional. Aspectos familiares e psicossociais associados ao desenvolvimento de atletas devem ser estudados visando uma compreensão mais profunda diante das demandas comportamentais apresentadas pelos atletas. Em clubes de futebol, por exemplo, é comum grandes equipes do eixo sul e sudeste receberem jogadores provenientes de regiões distantes, vindo de cidades pequenas e com pouco ou má qualidade nas relações familiares, assim como em seu desenvolvimento intelectual e educacional. Pesquisas que correlacionam a aquisição de cultura, desenvolvimento intelectual e o rendimento esportivo estão sendo realizadas em alguns laboratórios de alto rendimento mental no Brasil e em outros países ainda sem resultados conclusivos. Muito bem, a gente vai agora, além dos estudos clínicos, o esporte apresenta demandas típicas e cotidianas associadas a fenômenos sociais, né? Dessa forma, o campo se abre também para reflexões sobre temas comuns ao alto rendimento e, de forma geral, associadas ao espetáculo esportivo. Diversas pesquisas e estudos foram realizadas sobre o mito do herói. Aí, ó. Olha quem apareceu. E as representações socioculturais de jogadores de futebol e ídolos de outras modalidades esportivas. Vasta literatura psicanalítica e jornalística reforçam a possibilidade de se estudar com profundidade a necessidade do brasileiro de ser representado nacional e internacionalmente por atletas de sucesso. Isso aqui é síndrome de vira-lata, gente. Isso aqui é ferida de ego total, né? Essa necessidade cultural, né? Histórica que a gente tem. O mecanismo de identificação surge pela baixa autoestima e senso de urgência no resgate de uma imagem mais favorecida em termos de êxito e representação. O brasileiro precisa ser representado. O brasileiro é carente emocionalmente de representação. Esses são alguns dos fatores estudados por pesquisadores e cientistas sobre o imaginário social do povo brasileiro. Ainda no campo social, é possível estudar e compreender alguns fenômenos inconscientes presentes nas torcidas de futebol e de outras modalidades. Foi meu TCC da faculdade. A identidade individual parece ceder espaço para um comportamento social de aceitação. Esses grupos possuem regras típicas de convivência e comportamento. A dissipação momentânea dos valores e crenças pessoais são modificadas para que o indivíduo se identifique e seja aceito pelos demais torcedores da agremiação que representa. Um dia posso falar
sobre torcidas para vocês, tá? Laço social, a gente pode dizer aqui uma psicanálise de um vínculo social, né? Dá para a gente conversar sim bastante, falar do mal-estar da civilização, podemos falar do futuro de uma ilusão, tem psicologia das massas, né? Dá para a gente falar bastante coisa sobre torcida se vocês quiserem. O denso conteúdo emocional projetado pela torcida nos campos, quadras, ginásios e piscinas promove nos atletas demandas psicológicas que devem ser pesquisadas e atuadas pelos psicólogos do esporte no ambiente clínico. E aí a gente passa aqui para o setting clínico winnicottiano e as exigências do alto rendimento. Né? Vocês já vão entender por que eu vou falar de Winnicott aqui. A psicologia... Não, peraí, começa aqui. A diferença entre o homem de bom senso e o psicanalista é que quando um homem de bom senso coloca sua chave na fechadura e verifica que sua chave não funciona, ele conclui imediatamente ser necessário trocar a chave. Enquanto que o psicanalista, quando coloca a chave na fechadura e ela não funciona, ele acha que tem que trocar a fechadura. Tá? Esse aqui foi o André Green que falou em 1990, depois passo a referência para vocês. A psicologia do esporte se desenvolve através de ações básicas. Na clínica ou fora dela, a atuação do profissional se dá em algumas frentes, tais como observação de jogos, treinos e torneios, além da proximidade e interação com outros profissionais que atuam na comissão técnica do atleta, que é atendido no ambiente clínico. Essa necessária flexibilidade do setting, né, que é o palco, né, que é o momento, que é onde acontece o encontro, o setting, no entanto, exige cautela e conhecimento do profissional que irá atuar junto a atletas inicialmente nesse ambiente clínico. Para Winnicott, o setting clínico é uma situação que é posta, um local de acontecimentos, né, de transformação. Fundamentalmente, uma tentativa de se criar um espaço de acolhimento, né, a qual Winnicott chama de holding, similar àquela experiência do aconchego materno, né, aquela experiência antiga do desenvolvimento emocional. Balint também considera esse processo de regressão como uma das principais possibilidades de se buscar o acesso às experiências primitivas e assim estimular o progresso no processo analítico. Tá? Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a importância do setting traz, né, todo esse sentido de uma revisitação, de uma revivência, né, de situações anteriores que eventualmente não tenham sido bem canalizadas ou bem digeridas, né, como alguns autores falam, e na parte do setting é o momento, é a possibilidade, é a situação, é o acontecimento que permite o resgate dessas situações para que se possa desenvolver um ego mais saudável, né? A tarefa central, então, do psicólogo do esporte é a de preservar a relação terapêutica, ainda que o encontro ocorra fora do ambiente clínico. O setting é a escuta. Boa, Paula, é isso aí. E, como a Paula fala, o setting, né, onde acontece a acontecência, né, pode se dar não apenas no ambiente clínico, mas na piscina, nas quadras, nos ginásios, né? Isso que eu falo muito nesse meu livro aqui, e nessa parte do setting. Então a tarefa do psicólogo é de preservar a relação terapêutica, ainda que os encontros ocorram fora do ambiente clínico, expandindo os horizontes do setting terapêutico para espaços transitórios de experiência através da prática clínica. E o Winnicott descreve o analista como pessoa humana, e dessa forma ele é parte fundamental do processo, né? O Winnicott não tem essa... legal, Paula, eu gosto também dessa, acho, humaniza, né? Ele tem essa característica, né? E esse apontamento de pessoa humana, né? Ou seja,
ele está no processo, ele faz parte do processo. Sem ele não há processo, né? Na verdade, eu acho bonito isso, que é a acontecência, que é o encontro do terapeuta ali com o atleta, é o que se chama de Winnicott, na psicologia clínica, na psicanálise clínica, de acontecência, descrita pelo autor no caso dos atendimentos clínicos terapêuticos, e é prolongada para as quadras, piscinas, campos e ginásios. Através dessa ótica, o esporte ganha uma ideia de transição. Transição significa você inicia de uma forma e termina o seu trânsito interno de uma outra forma. Ou seja, dentro dessa transformação, houve um acontecimento pautado na acontecência do encontro entre atleta e terapeuta. Não importa aonde, como falamos aqui do setting, né? Importa que há uma transição, há uma transformação no encontro entre analista e atleta, tá? Enquanto para Freud o setting é desenvolvido na imagem de uma tríade, em que o terapeuta representa o pai, a lei e os limites, o Winnicott compreende que o papel do terapeuta no setting é o materno, com o intuito de oferecer a possibilidade de uma sustentação ambiental. Isso é muito winnicottiano, né? Para o amadurecimento criativo e o desenvolvimento emocional do atleta. O acontecimento de transferência. Né? Você consegue efetivamente reconhecer muitas das suas angústias, muitas das suas dificuldades, que são incontáveis, provenientes da vivência do esporte. Você consegue, ao lado, né, desse terapeuta, dessa terapeuta, que traz em si, né, essa conotação e essa, talvez mais que conotação, essa função winnicottiana aqui do holding, esse aspecto maternal, ajuda, auxilia nesse processo transicional, né? E eu gosto de falar desse processo transicional de atleta-ser humano, atleta, humano, esporte, atleta, clínica, clínica, esporte, ser humano. Temos aí um ambiente de transição, né, muito pautada nessa ideia winnicottiana. No entanto, por conta de um possível cuidado exagerado diante da concepção de que o homem é um animal dependente, espera-se que o analista winnicottiano não seja um terapeuta excessivo. Não podemos ser terapeutas excessivos, né? Confiando na capacidade do paciente para a realização de suas ações e auxiliando no caminho da dependência absoluta para a independência emocional. Veja, a gente precisa entender que a gente tem que ser suficientemente bom na leitura, né, e na grafia winnicottiana. O que é ser suficientemente bom? É poder apoiar, ajudar, dar suporte, né, dar o acolhimento para que a transformação possa ocorrer, né, um encontro ou um reencontro consigo possa ocorrer, né? E o terapeuta excessivo é aquele que não percebe quando isso já aconteceu e ali ele permanece e acaba provocando e promovendo junto a esse atleta um estado interno emocional de dependência absoluta do trabalho clínico. Aí não é legal. Aí passa-se das contas, né? De todas as contas, daquilo que é recomendável em termos de manejo clínico. Esse cuidado em especial é fundamental para que o psicólogo do esporte que atua ao lado dos atletas em diversos ambientes reconheça os limites de sua atuação e interação profissional. Veja, aqui eu estou falando que o psicólogo clínico ele tem que sair do consultório como um psicólogo do esporte que vai fazer a observação do seu atleta, que vai levar o setting da sua clínica para a piscina, para o ginásio, para o estádio, para a pista, para onde for, né? Mas é fundamental
que esse psicólogo clínico que atende atleta, né, possa, de alguma forma, compreender os limites da sua atuação para que não seja excessivo, gerando uma dependência absoluta emocional do atleta perante a si, perante a sua presença, perante o seu trabalho, né? Eu acho que isso faz a gente pensar sobre essa questão do setting, principalmente. A atuação do analista winnicottiano segue as fases do desenvolvimento da dependência emocional dos pacientes e as etapas de dependência absoluta, relativa e independência devem ser acompanhadas pelo analista para que ele possa falhar nos momentos em que seja possível o paciente ser. Vejam, gente, olha aqui. Meu Deus, esse parágrafo aqui dá 12 lives. 12 lives, tá? 12. Só esse parágrafo aqui. A atuação do analista winnicottiano segue as fases do desenvolvimento da primeira fase, dependência emocional absoluta. Da dependência emocional. Primeira, dependência absoluta, relativa e independência. Isso deve ser acompanhado pelo analista para que ele possa falhar nos momentos em que já seja possível o paciente ser. Muitas vezes, esses pacientes que chegam até nós, pelas demandas do esporte, necessitam, se projetam de uma forma absoluta no contexto da dependência da relação terapêutica. O primeiro enfoque, o primeiro enquadramento, né, dessa conexão analítica é de dependência absoluta normalmente. Depois, né, com o tempo, essa dependência absoluta vai se tornando relativa, assim como os passos do desenvolvimento emocional, materno-emocional, né? O desenvolvimento primitivo era assim, era uma dependência absoluta, depois relativa e depois independência. Seguindo também, se vocês quiserem pensar em Melanie Klein, por aí vai a posição esquizoparanoide, a posição depressiva, o desvelar para o mundo, o acordar, os insights, as luzes, os reflexos sobre quem você é e quais são as suas condições de reconhecer a si e o ambiente, né? Essa cisão, esse corte da fusão anterior que existia nos estágios e nos estádios anteriores, né? Desde a dependência completa, total, na Melanie Klein, a fusão do seio, né? A gente tem aí, sei lá, se a gente vai para a filosofia, tem a história de Zeus, né? Dentro dos mitos do herói aí, tem Zeus, tem Gaia, né? Tem a fusão edípica, né? e o corte da cópula, né? De Gaia e Cronos, né? Que eram pais de Zeus e que viviam fundidos numa cópula eterna, né? E aí nasce Cronos que corta, né? Como se fosse uma castração efetiva, e aí Gaia e Cronos se separam e filosoficamente criado, fundado o céu e a terra. Nossa, isso eu acho tão bonito, eu me emociono. É bonito demais, né, gente? Oh, meu Deus. Ai, ai. Isso é bonito. É legal eu lembrar dessas coisas. Isso eu lembro da época da faculdade. Eu lembro da época da faculdade, todas essas analogias filosóficas. Isso me toca muito. A preservação desse espaço de amadurecimento criativo é imprescindível. Não, perdão. O terapeuta perfeito, entre aspas, sempre preciso e atuante, pode estimular uma relação de dependência e submissão do paciente, impedindo, assim, o reconhecimento de um espaço possível de amadurecimento criativo. É preciso criatividade ao amadurecer. O atleta que consegue se encontrar criativamente no seu amadurecimento da prática esportiva, esse atleta está muito mais possibilitado, viabilizado, né, a encarar os obstáculos, a vitória, a derrota. Ele tem um ego muito mais denso
e conectado a si, né, um mediador entre si e o mundo, né, muito mais forte, muito mais denso do que aqueles que não conseguem olhar, né? Marquinho, um abraço, querido, quanto tempo. Boa noite, professor. Poderia falar um pouco da relação dos atletas com as torcidas e mídias sociais? Eu pretendo, Marco, fazer uma live sobre isso, né? E inclusive falando sobre esportes eletrônicos, essa conexão com mídias sociais, o comportamento, né, com mídias sociais. Eu acho que tem uma questão muito moderna, muito contemporânea, e acho que traz aí, na sua pergunta, uma ideia de identidade, né, que cabe perfeitamente dentro dos estudos psicanalíticos, da constituição da identidade, a identidade daquele que atua, a identidade daquele que se coloca nas mídias sociais para que as mídias sociais digam quem é ele, né? O porquê de atletas que chegam na mídia social falando mal aí, torcida, pô, torcida, sabe assim, torcida, não tenho nenhum valor, torcida, pô, foi mal, aí a torcida vai, pau, 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 né? O que mecanismo é esse de subserviência, mecanismo é esse de, sádico, né? Sadomasoquista. Então a gente vai falar, tá, Bernardão? A gente vai falar sim sobre isso em breve e a tua presença, como sempre, é exigida. Vamos lá. A preservação, então, desse espaço do amadurecimento criativo é imprescindível, né, para o amadurecimento da autonomia, legitimidade e independência dos atletas nas respectivas ações esportivas. Vocês percebem como é importante a gente fazer análise? Isso aqui serve para nós, profissionais da saúde mental. A preservação desse espaço de amadurecimento criativo é imprescindível para o amadurecimento da autonomia, legitimidade e independência. Aqui no caso, dos atletas nas respectivas ações esportivas. Alguns conceitos que são pertinentes à psicologia do esporte, como de prontidão competitiva, fluência, né, o estado flow do alto rendimento. Comuns às práticas competitivas, exigem uma independência emocional dos atletas que pode ser desenvolvida através da atenção e da coerência do psicólogo no manejo do setting terapêutico. Olha aqui, pessoal, que legal! Muito, né, daquilo que o atleta consegue se movimentar, se flexibilizar, amortecer, invadir, superar, agir, tudo isso, né, são ações, emoções que são experimentadas num setting clínico, que são conhecidas, e como eu coloco com re no parênteses, conhecidas na dupla clínica na atuação. Olha que interessante, é uma vivência, eu falo sempre, é uma revivência. É o recordar, o repetir, é recordar, elaborar. Parece que é o grande circuito, né, eterno do ser humano. Ele repete, recorda e elabora. É isso que ele vive muitas vezes e deve viver na relação com o analista. A criação de um contexto que fortalece a confiança do paciente é, além da possibilidade de proporcionar a regressão à dependência, uma abertura para vivências preliminares da independência emocional. Portanto, se treina isso na relação analítica. Se resgata esses períodos mais primitivos do desenvolvimento emocional, que foram vividos com a mãe, né, e são projetados na relação com o terapeuta, né, que terá aí todas as ferramentas para poder manejar não vou dizer gráfico, mas essa modulação entre a dependência absoluta, a relativa e a entrada no estado de independência, né? Isso é muito importante no esporte, pessoal. O exercício pleno das atividades esportivas de um determinado atleta
Ação, reação, derrotas, vitórias, sucessos, fracassos, pode estar positivamente associado ao amadurecimento emocional e à busca pela satisfação dos desejos mais genuínos, mais primitivos, né? Aqueles que foram desejados, nem sempre, infelizmente, pelo atleta, né? As falhas no processo do amadurecimento emocional podem ser observáveis em atletas que são competentes física e tecnicamente, mas que em situações de avaliações externas, ou seja, competições, apresentam comumente quedas vertiginosas no desempenho esportivo individual. Ah, professor, tá aí, leão de treino. É o cara que treina, e aí chega na hora do jogo. Então, peraí. Será que então isso tem a ver com falha do processo do amadurecimento emocional? Olha aqui, pessoal! Falha no processo do amadurecimento emocional. Será que na hora do vamos ver, da competição, do torneio, do oficial, a falha acontece? Por que será que essa falha acontece naquele que treina, mas não deseja? Paulinha, ele não deseja. Ele não deseja, será? Mas aonde é que vai o desejo do ser desejante que treina, que se mata e que na hora perde o desejo ou perde a força de desejar quando vale tudo ou não vale nada? As falhas no processo do amadurecimento emocional podem ser observáveis em atletas tal, isso aqui. Esse processo pode estar associado a uma experiência de fragmentação do self, o medo do sucesso. Essa vivência impõe ao aparelho psíquico um conjunto de intensos estímulos que exigem a rápida adaptação capaz de gerar estados de desequilíbrio do self, podendo promover afastamento social e estados agudos de melancolia e tristeza. Pô, gente, é triste pra caramba, né? O atleta não conseguir ganhar. É um baita num sofrimento. É muito sofrido. Imagina você se dedicar tanto àquilo que você tá fazendo e de repente, na hora da fatia boa do bolo, você fala assim, eu não mereço isso? Eu não consigo? Isso para dentro de mim não cabe? Né? Ou que mãe é essa que eu tenho, né, internamente, que me devora, né? Devora o meu desejo, devora o meu sentido, e eu não posso internalizar uma vitória porque dentro de mim talvez não seja um lugar viável para que vitórias e trunfos possam ser suportáveis. Essa é a palavra, né? As queixas clínicas recorrentes em atletas de alto rendimento frequentemente estão associadas às dificuldades do manejo de situações competitivas que envolvem proatividade e autonomia. E os atletas geralmente manifestam aumento de ansiedade, redução de concentração, eventos psicossomáticos, né, ansiedade somática pra caramba, antes das competições, e outras respostas reativas aos momentos agudos nas práticas esportivas de alto rendimento. Boa parte dos sintomas comportamentais no esporte está relacionada com a dificuldade de vivências infantis atreladas à formação esportiva. Entre elas, as principais. Entre as principais está a experiência precoce do alto rendimento e a alta expectativa de pais e ou professores, trazendo como consequência a dificuldade do enfrentamento de situações que envolvem padrões de comparação e julgamento. A teoria do Bion oferece, por exemplo, né, uma alternativa de ação e compreensão da função, aqui nesse caso, do terapeuta na recepção e na recodificação desse sofrimento psíquico do paciente, através das instâncias continente, contido e das tais partículas alfa, né, que são jorradas ali no encontro clínico, né? No entanto, entre terapeuta e paciente, é possível que o primeiro, através da rêve, que é o sonho, né, o sonhar, possa oferecer
um continente para receber o conteúdo do segundo e assim devolvê-lo em forma de partículas alfa. Ou seja, o conflito ali, a transferência, né, é feita, é passada, é como se você passasse um grande quebra-cabeça, né, joga no terapeuta e o terapeuta abraça, recebe as peças desse quebra-cabeça e jorra, né, imagens, partículas alfa, né, ao paciente. Na mesma teoria, o corpo é o continente da mente e o encontro de ambos promove o pensar. No esporte, essa visão pode ser atribuída na relação entre atletas e instituições. Pensem, ó. Olha aqui, ó, minha cachorrinha até curtiu aqui a ideia. Os atletas chegam com expectativas, medos, desejos, anseios e um conjunto de emoções intensas que necessitam de um recipiente para contê-las e devolvê-las em um formato que demonstre plasticidade e possibilidade de compreensão e acomodação. Vejam, paciente, terapeuta, atleta, instituição. O atleta, quando chega na instituição, ele chega, muitas vezes, jorrando, né, expectativas, idealizações, conflitos. E o que acontece com a instituição quando não tem o processo de conter todo esse conteúdo? Ou seja, e os psicólogos do esporte que não estão nas instituições, ajudando essas instituições, com o dever de ajudar essas instituições a minimizar o conflito e, obviamente, minimizando o conflito, se espera uma melhora, um melhor balanceamento do alto rendimento. Mas essa equação parece que ainda está um pouco distante. A instituição não consegue pensar os conflitos do atleta. O que é que vocês acham? A instituição não consegue pensar e nem receber os conflitos dos atletas. Na prática, o que ocorre nessa relação é o contrário. As instituições carentes de significado histórico, de reconhecimento de significado histórico, né, social e cultural, buscam atletas que possam pensar essa instituição e representar os conflitos organizacionais acumulados em décadas de história. Contrata o Daniel Alves para pensar o São Paulo. Né? Ah, ele é São Paulino. Contrata o Daniel Alves, né, Kelly? Contrata. O São Paulo contrata para fazer ele pensar a instituição um pouco, né? Porque o São Paulo em si não consegue pensar a si mesmo. É uma instituição que se perdeu no tempo e no espaço, né? Literalmente. A resultante desse processo é o aumento da tensão interna dos atletas e a ausência de um corpo que possa receber, um corpo denso, um corpo consistente, um corpo que tenha a capacidade de pensar com o atleta, ou pensar o pensamento do atleta, ou receber o conteúdo projetado pelo atleta, né? E vocês sabem que atletas são esses. Qual é o histórico desses atletas? E como eles projetam esse monte de conteúdo nas instituições que não sabem lidar, né, com isso. Portanto, a presença e a atuação de psicólogos do esporte nas instituições tem, entre outras, a função de auxiliar nesse processo de conter as partículas que são jorradas por ambos os lados, por atletas e pelo clube, né? Acomodá-las e devolver um conteúdo que seja flexível e passível de ser compreendido e armazenado para que as relações todas, né, atletas com atletas, instituições com atletas, sejam as mais harmoniosas possíveis, né? Quando essa equação não é bem balanceada, surgem respostas emocionais de atletas
que podem ser extremamente danosas no desempenho e no resultado de suas ações esportivas. Ansiedade, tristezas, angústias, medos são bastante comuns nesse processo e requerem a atenção das comissões técnicas. Dependendo da intensidade dessas emoções, se recomenda que o psicólogo do esporte que atua com a equipe, que o paciente é a equipe, né, no caso, possa encaminhar o atleta a um colega para que seja desenvolvido um trabalho clínico. No caso do trabalho psicológico com atletas que praticam modalidades individuais, essas demandas podem sim ser atendidas no consultório junto aos pais, quando os atletas provêm de categorias infantis ou juvenis, né? E acho que é assim, pessoal. O próximo capítulo começa aqui no o medo do sucesso, enquanto sintoma clínico, né? Isso aqui a gente até pode falar num outro bate-papo nosso, porque aí é um capítulo denso do livro e tem muita informação, muita reflexão. Mas eu deixo aqui essa ideia de que o psicólogo do esporte é fundamental que você esteja me ouvindo. Saiba que o psicólogo do esporte que está trabalhando a equipe, né, ele não vai levar nenhum atleta para o seu consultório e atendê-lo clinicamente. Agora, um psicólogo clínico que atenda um atleta de uma modalidade específica, individual, ou que não precisa ser individual, mas que ele não trabalha a equipe, mas trabalha apenas um atleta, você pode aí desenvolver uma abordagem clínica, né, e aí utilizar inicialmente, né, dessa sugestão minha, da ideia do setting, dos cuidados que essa ideia, porque eu friso sempre isso, cuidado, são ideias novas, são proposições, são hipóteses que eu lanço corajosamente, né, como um fechamento da minha vida acadêmica, porque eu também não pretendo mais voltar para a faculdade. Foi o meu pós-doutorado e aqui quero encerrar e escrever livros só. Quero escrever mais uns 10 livros e encerrar a fábrica. Então, convidá-los a pensar um pouco sobre esse posicionamento clínico, a utilização da psicanálise e todos os seus recursos, e aqui na base lacaniana, kleiniana, freudiana, winnicottiana, aonde é que vocês vão buscar informações, certamente vocês vão encontrar bons caminhos, né, bons direcionamentos. Por vezes essa expectativa de continência depositada no técnico da equipe, que quando não alcançado endossa a eterna dança das cadeiras. Só 10, Paulinha. Tá bom, já foram 5. A minha ideia é fazer uma coletânea de 15. O que já me deixaria feliz ter 15 livros publicados na área e deixar aí para a geração que vem com força e com fome, né? Queridos, obrigado pela participação, obrigado pela presença de vocês. Eu adorei, foi muito legal. Vamos voltar a conversar em breve. Vou deixar a live disponível aqui no feed. A gente está com um canal do YouTube super bacana, João Kozak Psicologia Esportiva. Passem por lá, curtam, compartilhem o canal, né? Comentem bastante, como vocês fazem, que é muito legal. Se cuidem, né? Continuem se cuidando, quem já vacinou parcialmente, ou até que se vacinou totalmente, porque eu acho que é difícil ainda, mas vamos nos unir, né? Cada vez mais forte. Obrigado pela participação. A gente vai se ver certamente na segunda-feira. Eu não sei se eu vou conseguir abrir live na clínica, ó. Ai. Olha o ato falho. Na quinta. Na quinta, eu não sei se vou conseguir abrir live. Talvez eu tenha um compromisso de vacina de H1N1. Mas, de toda forma, segunda-feira, segundas da Psi do Esporte, tá bom? Obrigado, um beijo, um abraço, fiquem bem, até lá.